Eu falo pra eles, né? Eles têm que começar já a entender o que é da vida, porque eu não vou durar pra sempre, né? E se eu morrer antes do pai deles, o pai deles com certeza vão apoiar tudo no conselho tutelar, porque ele não cuida. Não cuida mesmo. Ele não tem capacidade de cuidar. Eu fui mãe e pai deles. E eles já não gostam do pai deles. Eles falam, eu não gosto do meu pai. Meu pai é minha mãe, porque eu vou na reunião dos pais, vou na reunião das mães. Tudo aqui reunião é tudo eu quem participar. Ele não vai. Nunca deu nada pra eles também. Nem um chinelo pra eles, nunca. Tudo eu que batalho pra eles. Até as meus vizinhos gavam, eu, né? Falei, é difícil ter uma pessoa assim, né? Que tem um monte de filho e consiga vencer o serviço, consegue manter tudo e grita com um, grita com outro. Às vezes eu fico meia dando um piripaque do Chaves em mim, com esses dias deu também. Mas é que eles me deixam muito nervosa. E sobe minha pressão, eu tenho pressão alta. Quase foi pro Xerandró. E quanto que você consegue, assim, mais ou menos por mês? Ah, é pouco. Pra sustentar a casa? Que eu mandei a minha menina somada 510 por mês. 510 para 11 filhos. 11 filhos, e tem que comprar gás, pagar água. Água aqui veio 70, 80 de água. Manter a casa, luz, tudo. Daí não sobra pra comprar as coisas pra eles. E todo mês é assim, todo mês é assim. O que eu gosto de fazer? Uhum. Às vezes eu toco violão, às vezes sai carpir por aí. É a única coisa que eu faço. E ajudo minha mãe só. E quantos irmãos você tem? Tenho 10 irmãos. 10 irmãos. Sabe o nome de todo mundo? Sei. Qual? Primeiro é a Analice, depois é o Jocélio, depois é o Daniel, depois vem a Valquíria, daí o João Vitor, daí o Rafael, daí a Sabrina, daí o Jefferson e o Gabriel. Como trabalhar com uma criança, sendo que a gente não tem essa intimidade, essa liberdade que ela tem que ter para dar as informações. A gente está trabalhando também uma temática muito particular, né? Que é a questão da vida delas. Se fosse qualquer outra temática, seria mais fácil conquistar essa confiança delas para elas contarem pra gente. E aí o medo tava isso. Como que elas vão contar a vida delas pra gente, sendo que a gente não tem essa liberdade? Mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu acompanhar. As histórias que a gente conseguiu também buscar foram super interessantes. A gente não fez uma busca tão grande. Veio mais, não sei se dá para dizer, mas veio mais de destino mesmo. Porque foram crianças que foram colocadas nos nossos caminhos. A gente não correu atrás delas. Elas que, de certa forma, apareceram no decorrer da nossa caminhada para construir o nosso TCC. E aí veio o Gabriel, veio o Leonardo e as tantos outros personagens, não só as crianças, mas as famílias, os profissionais. O primeiro episódio eu achei um dos mais interessantes porque é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive. Você chegar, você conviver com uma criança que está numa situação de risco, numa situação de vulnerabilidade, que tem uma família, digamos assim, que vive nessa situação difícil, é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o jornalismo tem disso, de trazer histórias diferentes, de contar a realidade a partir do vídeo, a partir do texto, enfim. E eu acho que mostrar isso mudou bastante, assim, em tudo. Como que é conviver com a droga? Eu acho que é muito difícil conviver, né? Porque eu tô indo na igreja evangélica, nós dois íamos, né? E eles não querem saber de uma igreja, não querem saber de nada. O mais velho se separou da mulher, veio comigo e também tá nesse negócio também. De amanhece fora, chega de madrugada. A gente tem medo que mate, né? Então várias coisas acontecem. Não, eles chegam assim sempre drogados, né? Com o olho no fundo, né? Tudo. Às vezes nem comer não come, né? Amanhece pra fora, chega no outro dia. Esse que mais novo sai, às vezes não volta pra casa. Esse dia ele saiu, até fiquei preocupada. Até fui no 13º pra saber onde ele tava lá ou não, né? Detido. E tinha saído, não sabia onde que tava. Depois, quando foi de tarde, daí chegou. Não fica com a cabeça quente pensando que a gente fica com a cabeça quente, né? Pensando neles, né? Que são filhos, saem, não tem preocupação, né, com a gente. Aqui no bairro tem muita gente que bebe. Como que é o alcoolismo aqui?
É, bastante. Fim de semana todo mundo bebe, som alto depois da hora. Daí desce as polícias, daí todo mundo desliga o som, da hora que eles vão embora, eles ligam tudo de volta. E já deu algum problema com tanta bebida aqui? Já. Que tipo de problema? Já deu morte, né? Um homem morreu ali na ronda, né? E o que você acha de tudo isso? Eu acho isso daí ruim, né? Por quê? Isso dá morte, briga, bebe juízo, né? E alguém já te ofereceu bebida ou não? Aí o que você respondeu? Você experimentou ou nunca experimentou? Não, já experimentei um golinho só. E aí, e a questão da droga? Como que é aqui no bairro? Tem bastante. Tem bastante? E como que é esse assunto aqui tratado? O que as pessoas acham disso? Não sei, né? Se vendeu, caiu na cadeia, não sai mais. E o que você acha de tudo isso? Eu acho isso ruim. Você já experimentou também ou não? Já te ofereceram? Já, mas eu não experimentei. E aí, como que ofereceram pra você e como que você recusou? Me conta isso. Não, eles falaram, rapaz, você não tem coragem de fumar, rapaz. Falam, não é que eu não tenho coragem, que eu não quero fumar. Só isso que eu falei. E aí eles aceitaram. E daí eles fumaram, eu saí de perto, né? Eu acho que não teve uma história que me chamou mais atenção. Eu acho que todas, até pelo fato, como eu já havia dito, de ser uma realidade totalmente diferente da nossa. Ver profissionais que se empenham para tratar, a partir da música, ajudar crianças a sair daquela situação ali, nem que seja por alguns minutos, é muito interessante. E aí a gente vê o nosso papel de jornalista, que é construir a realidade a partir dessas histórias. E eu acho que o nosso trabalho, o nosso projeto ajudou bastante nisso, tanto pessoal como profissionalmente. Acontece que aqui na cidade de Ponta Grossa não havia um trabalho com música ainda para o pessoal para os egressos do Hospital Psiquiátrico São Camilo, né? Eles vinham para o Centro de Ação Psicossocial e tinham diversas atividades lá. E a nossa atividade, quando entramos em 2009, foi pioneiro o trabalho com música aqui, com esse público. Não havia esse trabalho ainda. Pelo menos até hoje não verifiquei nenhum registro que apontasse isso. E inicialmente algo que as pessoas não acreditavam muito, é muito assim, eles estão lá apenas se distraindo, né, com a música, e aquilo foi ganhando uma proporção maior, porque verificou-se que pessoas que de repente não tinham uma credibilidade no sentido de conseguir certo desenvolvimento psíquico, né, para poder realizar certas atividades, estavam conseguindo fazer aquilo, né, e começou a surpreender as pessoas, né. E aí a coisa foi caminhando, a gente foi elaborando o trabalho, montamos um coral com em torno de 40 pacientes psiquiátricos considerados graves, né, que têm crises graves, que têm um nível muito alto de complexidade. E no final de ano fizemos uma apresentação de Natal, um alto de Natal para os familiares desses mesmos pacientes. E foi emocionante porque todos eles viram algo que eles nunca tinham visto a partir dessa experiência, né? De ver aquele familiar deles que estava lá fazendo algo que na verdade nunca foi possibilitado a ele realizar, né? Além das diversas leituras, né? Porque a partir das experiências com a música e com a arte, a gente pôde conhecê-los melhor, a gente pode entender melhor como funciona aquela mente, como era aquela vida interior, né, que muitas vezes fica ali bloqueado, a gente não consegue acessar. Através da arte foi possível realizar essas leituras, né. Quando é o trabalho que eu realizo à noite, que é o trabalho da música, esse é um trabalho que ele é mais voltado para mim, enquanto ser humano, para a minha necessidade de desenvolver esse dom, essa vocação, e ao mesmo tempo compartilhar isso com as pessoas que estão lá prestigiando e que gostam muito e que também se sentem bastante motivadas com o trabalho. Então o contato com o Minas surgiu em 2012, quando eu fiz uma entrevista com eles para fora da universidade. Era um trabalho que eu fazia fora da universidade e eu entrevistei eles porque eles tinham uma ação que foi gravar um clipe em homenagem a uma cantora. E justamente por causa dessa homenagem que eu fiz a entrevista com eles. O meu foco era focar
na campanha que eles fizeram para gravar os vídeos com as crianças. E aí beleza, eu fiz a entrevista, entreguei, foi publicada, etc e tal. Quando chegou o ano da gente decidir o que a gente ia gravar, o que a gente ia produzir no TCC, eu fiquei meio em dúvida, o que produzir, né? Porque eu queria algo que desafiasse um trabalho que desafiasse não só eu como pessoa, mas eu como jornalista. Eu queria sair da minha zona de conforto. E aí eu tava revisando alguns trabalhos que eu tinha feito, eu nem sei por que eu tava revisando, mas é aquelas vezes que a gente tá de bobeira na internet e vai vendo o que a gente fez. Aí eu vi essa matéria, e aí na hora deu o estalo. Putz, sabe, por que não fazer essa temática? Envolve música, que é uma coisa assim, de abrangência quase geral, porque todo mundo gosta de ouvir música. E também não é só a música, tem um fator social nela, que é usar a música como resgate da criança. E aí foi aí que eu conheci e elaborei toda a ideia. Aí eu conversei com a Ana, ela curtiu a ideia e a gente fez a parceria. Aí surgiu o Canto da Cidade. Eu entrei no projeto Guri, é um projeto do Estado de São Paulo, é um projeto que abrange todo o Estado, né? E ele atende crianças carentes ou não, né? Mas todas que queiram participar. E eu entrei com violino, eles fazem mais uma formação de orquestra e coral para algumas cidades, outras cidades é canto coral, violão, assim. O projeto ele é bastante conhecido no Estado de São Paulo. E eu comecei nesse projeto, aos 11 anos. Como foi a evolução até você poder ensinar música? Eu comecei a ensinar já bem cedo, aos 17. Mas porque eu tive muita dedicação, assim, como eu participava eu fazia só as aulas da escola, então eu ia para a escola e o resto da tarde era dedicado para a música. A minha visão, a minha vivência faz com que eu acredite mesmo em projeto. Não que isso vá funcionar para todas as crianças, mas é um momento em que a criança poderia estar fazendo alguma bobeira na rua, alguma bagunça, e isso com certeza, isso já tira completamente. Então, elas estão aqui, elas estão se ocupando com música, elas estão se ocupando com outras coisas também. Eu acho que o trabalho que a gente faz aqui, o social que a gente faz, não deixar as crianças assim largadas. Pelo menos elas vão ter bastante opção, né? Tendo como profissão ou não. Mas eu gostaria muito que daqui saíssem vários musicistas, instrumentistas, cantores, né? Você comentou comigo que você era de uma comunidade aqui de Poços de Caldas. Sim. E que se interessou pela dança a partir de um projeto social que foi feito na sua comunidade. Sim. O quanto importante você acha projetos musicais, culturais nas comunidades, não só de Poços, mas do Brasil todo? O quanto é importante sair dos centros urbanos e direcionar a educação musical para as comunidades? Eu acho que isso é mais do que importante, porque é através disso que a gente pode salvar realmente as pessoas. Eu tive a oportunidade de ser bandido, tive a oportunidade de mexer com droga. Tem amigos meus que tá preso 35 anos de cadeia, com 25 anos de idade hoje em dia, e que não quis esse mesmo caminho, achava assim, não vamos dançar não, vamos lá vender droga, ou vamos lá conhecer, experimentar outras coisas. Não, eu preferi escolher a dança, tinha capoeira, eu fazia capoeira, eu ocupava meu tempo com a capoeira, com a dança, com o futebol. Foi através disso que eu acho que eu tive uma saída bem legal, porque minhas tardes era vaga, podia fazer o que eu queria, porque meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, não tinha ninguém para me regular, ninguém para me controlar. Nossa companhia é campeã sul-americana de street dance, que é uma companhia de street dance. A gente viaja ao Brasil. Esse ano a gente conquistou um prêmio muito importante, que foi um 2º lugar no Festival Internacional de Hip Hop, com mais de 300 grupos. A gente ficou em 2º lugar. A gente já foi para a Argentina. O ano retrasado, 2011, a gente foi a única companhia do Brasil a representar em Chicago, nos Estados Unidos, a nossa nação. Que a gente foi para lá selecionado de grupos de alto nível. Grupos do mundo inteiro, Japão, Estados Unidos, Alemanha. A gente foi a única companhia e foi meio que uma brincadeira também, foi um sonho. Eu via o site do evento e assistia os vídeos no YouTube e eu falava, nossa, um dia eu quero chegar lá.
Aí eu peguei uma coreografia que mais um amigo meu fez e enviei. Enviei para o organizador do evento, para quem avaliava, e a gente tive uma resposta. A hora que eu abri a caixa de e-mail, que eu vi uma resposta deles, eu pensei, isso aqui deve ser um vírus, deve ser um spam. Não, era o cara falando, não, vocês estão selecionados, vocês têm interesse realmente de vir, e o que eu posso fazer para ajudar, porque vocês moram no Brasil, primeiro contato de um grupo brasileiro, e conseguir vir para cá, para a gente também seria uma vitória. Trazer a dança brasileira para cá, que o Brasil é muito rico de cultura, eles se inspiram em muitas coisas aqui e a gente inspira em muitas coisas lá. Aí foi um corte danado, porque daí ninguém tinha visto, ninguém tinha passaporte, ninguém sabia falar inglês, ninguém sabia nada. Aí o diretor, a gente marcou uma reunião junto com o diretor do grupo, falou, e aí, o que a gente resolve? Um olhou para a cara do outro e falou, vambora. A partir daquilo ali, foi coisa de 6 meses, a gente correu atrás de tudo e foi. No trabalho que a gente realizou em 2013, a gente não só acompanhou a instituição BMFer, mas eu tive a ideia de ver, será que de fato a musicalização ajuda no resgate da criança e do adolescente? E aí veio a ideia de criar uma ação social. Eu comentei com os meus amigos que moram em Florianópolis, e aí a gente construiu a campanha Ação Social Folião Solidário, levando alegria para quem precisa. E essa ação social consistia em levar a música para um hospital. A gente fez essa ação social em novembro de 2013, lá em Florianópolis, Santa Catarina, no Hospital Joana de Guzmão. É um hospital infantil. E a gente contou com vários parceiros, até foi muito além do que a gente esperava. A gente contou com o apoio da cantora Cláudia Leite, da cantora Bruna Góes, que na época fazia parte, era integrante do reality show The Voice Brasil, e da cantora Diana Dias. Além de outros parceiros que participaram no dia, com recreação, pintura e etc. E quando a gente realizou essa ação social, eu pelo menos, a Ana não pôde participar na data, mas eu e os meus amigos, a gente viu o quão a música incentiva a criança, lida com os sentimentos. Eu não digo que a música cure as crianças, mas a gente acompanhou no hospital que naquela tarde estava meio melancólico, as crianças estavam doentes, a criança fica um pouco chatinha, porque ela está doente, ela está sentindo dor. E quando a gente fez a tarde recreativa de música, foi totalmente assim, o contraste do antes e o depois. A gente viu a transformação da criança, a gente viu como a música não cura, mas ajuda ao humor da pessoa, trabalha com o sentimento da criança e não digo que melhore, mas que faz ela se sentir muito bem. E aí, a partir dessa ação social, que eu tive a certeza que o nosso TCC era aquilo que eu queria trabalhar, era uma temática que tinha uma relevância social, uma importância, e era isso que eu queria mostrar, a importância da música no resgate. Era possível? Sim, foi possível, inclusive, fazer com que a música transformasse as vidas das crianças. E isso ficou evidente. Não sei se no nosso TCC a ideia é que tenha ficado, né? Mas pelo menos ficou evidente para mim no dia que eu visitei o Hospital Joana de Guzmão, lá em Florianópolis, a transformação da criança, por mais que seja em uma tarde só, a transformação que ela teve. E espero que o meu trabalho no TCC tenha transformado a vida das crianças que passaram aí pelos episódios. Fala galera, beleza? A gente tá indo agora lá no CRAS Nova Rússia mostrar para as crianças o clipe que a gente fez com elas. É isso aí, foi um ano aí de trabalho no TCC, e em especial com o CRAS Nova Rússia a gente trabalhou acho que uns 3 meses, e hoje é a pincelada final nesse projeto todo. Todos os episódios já estão prontos, já estão editados, mas a gente achou a necessidade de poder mostrar para as crianças o resultado final delas diante do resultado legal que a gente fez com o clipe lá na UEPG. E a gente está bem ansioso para saber como vai ser a recepção deles diante do vídeo, como que vai ser a emoção a partir do resultado final que a gente vai apresentar para eles. É isso aí, gente. Espero que eles gostem. E agora a gente está fechando o ciclo, né? É isso aí, o canto da cidade. Vamos mostrar o canto das crianças para elas. É isso aí, valeu. Galera. Vocês estão prontos? Não. Então vamos lá, gente.
quando a gente pensou nesse projeto, a gente não imaginava que ele fosse sair assim do papel. E ao sentar com os professores de música, na reunião, conversar, decidir, não, vai ter, a gente consegue fazer, ir lá e ver as crianças cantando, depois de tanto tempo acompanhando elas, ensaiando, foi bem legal, a gente pensou que não ia conseguir, e ao ver o trabalho, tipo, a gente viu, não, é isso aí, o nosso trabalho tá fechado, tá pronto. Foi bem legal.